Você já entrou numa concessionária de carros e sentiu como se tivesse parado, por engano, num estande de iates de luxo, porque aparentemente em 2025, quase um em cada 5 compradores de carros novos está saindo com parcelas mensais acima de R$ 1.200. R$ 1.200. Isso é mais do que muita gente paga de aluguel em cidades inteiras pelo Brasil. E de alguma forma chegamos ao ponto em que gastar 4 dígitos todo mês, só para ir trabalhar, virou a nova normalidade. Meu nome é PH, e eu passo tempo demais analisando tendências financeiras que parecem absurdas, até você cavar mais fundo e descobrir que são piores do que pareciam. Se você olha para essas parcelas gigantescas e pensa, será que eu estou perdendo alguma coisa, ou será que o mundo enlouqueceu? Então esse vídeo é para você. Hoje vamos revelar uma das tendências financeiras mais perigosas do nosso tempo. Antes de falar sobre quem realmente consegue bancar essas parcelas, deixa eu te mostrar alguns números que vão te deixar aliviado ou apavorado com o estado das dívidas dos consumidores brasileiros. A parcela média de um carro novo hoje está em torno de R$ 1.200 por mês. Essa é a média, mas aqui começa o problema. Quase 20% dos financiamentos já passam de R$ 1.200 por mês. Isso quer dizer que, se você olhar 10 carros novos num estacionamento, 2 provavelmente estão custando isso ao dono. E tem mais de 22% dos compradores estão pegando financiamentos de 84 meses. 7 anos pagando por algo que desvaloriza assim que você sai da loja. Estamos falando de um compromisso mais longo que a permanência média no emprego, mais longo que muitos relacionamentos e quase tão longo quanto o tempo de escola de uma criança. Parcelas realmente acessíveis viraram quase lenda. Somente 10% dos carros novos têm parcelas abaixo de R$ 600, enquanto quase 18% ficam acima de R$ 1.200. Como chegamos a esse ponto? A resposta é um combo explosivo de fatores econômicos. Primeiro, preços. O custo médio de um carro novo está quase batendo R$ 70 mil. 70 mil por um item que muitos usam basicamente para ficar parado no trânsito e ir ao mercado. Para comparar, R$ 70 mil é mais do que muitas famílias brasileiras ganham em um ano inteiro. E não é só isso. O valor médio financiado passou dos R$ 42 mil, e a entrada média caiu para algo em torno de R$ 6.400. Ou seja, as pessoas dão cada vez menos entrada enquanto o preço dos carros só sobe. É como tentar subir uma montanha que fica mais alta cada vez que você dá um passo. Agora os juros. A média está acima de 7% nos carros novos e quase 12% nos usados. Lembra quando existiam financiamentos com 0% de juros? Hoje representam menos de 1% dos contratos. Ou seja, o brasileiro está pagando mais caro, financiando mais, com juros maiores. E então chegamos ao pior ponto, a dívida negativa. Mais de 26% das pessoas que entregam o carro usado como entrada estão devendo mais do que o carro vale. E essa dívida não desaparece. Ela é empurrada para dentro do novo financiamento. É como trocar de carro começando 20 passos atrás. Existe gente entrando na concessionária devendo R$ 10 mil de diferença, e ainda assim assumindo um financiamento maior para o carro novo. Isso é areia movediça financeira. E não estamos falando só de luxo. Parcelas acima de R$ 1.200 estão aparecendo em SUVs comuns, picapes e até modelos que eram populares anos atrás. A mentalidade mudou. A parcela virou símbolo de status. Tem gente se gabando do valor da parcela como se fosse conquista e não responsabilidade. Mas afinal, quem realmente pode pagar isso? Especialistas recomendam que a parcela do carro não passe de 15% da renda líquida do mês. Para pagar R$ 1.000 com tranquilidade, a pessoa precisaria levar cerca de R$ 6.700 por mês para casa. Isso significa uma renda familiar anual entre R$ 100 e R$ 120 mil. Mas a realidade brasileira está muito abaixo disso. Ou seja, um grande número de pessoas com parcelas de R$ 1.000 não deveria ter parcelas de R$ 1.000. E o problema real, a parcela de R$ 1.000 não é o custo total do carro. Veja, mais R$ 200 de seguro, mais R$ 200 de combustível, mais R$ 100 de manutenção. A parcela de R$ 1.000 vira R$ 1.500 por mês de custo real. E se for uma família com 2 carros, R$ 2.000 apenas nas parcelas. Com todos os custos, isso pode facilmente passar dos R$ 3 mil. Isso pode consumir 35% a 40% da renda familiar. E isso é antes de pagar aluguel, comida, escola, saúde, lazer e guarda emergencial. A verdade é simples e assustadora. Poucos brasileiros de fato podem pagar parcelas assim, mas milhões estão fazendo isso mesmo assim. A indústria sabe disso. Ela não te vende o carro, ela te vende a parcela. O brasileiro parou de perguntar, quanto custa? Agora pergunta, quanto fica por mês? E quando o cérebro ouve R$ 1.000 por mês, parece muito mais aceitável do que ouvir 84 mil ao longo de 7 anos. Só que a matemática não mente.
Se você investisse esses R$ 1.000 por mês, teria mais de R$ 130.000 em 7 anos. Com o carro, você termina com um bem que vale uns 20 mil e ainda precisa de manutenção cara. Então quem pode pagar parcela de R$ 1.000? Pouquíssimas pessoas, mas isso não impede milhões de se endividarem assim mesmo. Se você tem uma parcela mais modesta, parabéns, você está do lado saudável. Se você tem uma parcela de 4 dígitos e está se perguntando como chegou aqui, pelo menos você não está sozinho nessa loucura coletiva. E lembre-se, riqueza não é construída impressionando desconhecidos no trânsito com o valor da sua parcela.